Imagine um cofre tão valioso que poderia mudar o rumo da história. Um tesouro sagrado, acumulado por uma das ordens mais poderosas e enigmáticas da Idade Média. Os Cavaleiros Templários, ouro, relíquias, documentos secretos, tudo isso envolto em séculos de silêncio, perseguição e lenda. Quando o Papa e o Rei da França decidiram aniquilar a ordem, os Templários desapareceram menos, e junto com eles, sua fortuna colossal. Mas para onde foi esse tesouro? Ele realmente existiu ou é apenas parte de um mito bem contado? E se existiu, será que está enterrado em algum canto esquecido da Europa? Ou trancado em algum cofre sagrado dentro dos muros do Vaticano? Neste vídeo, você vai mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e ocultas da humanidade. Prepare-se para decifrar pistas escondidas em mapas antigos, explorar fortalezas abandonadas e confrontar mistérios que desafiam a lógica. O que há de verdade por trás da maldição do tesouro templário? O tesouro maldito dos templários. O cofre secreto que o Vaticano nunca mostrou. Pense em uma noite silenciosa no coração da França medieval. As estrelas cintilam no céu e as pedras frias dos castelos guardam segredos há séculos escondidos. Entre esses segredos, um se destaca como um dos maiores enigmas da história: o paradeiro do lendário tesouro dos Cavaleiros Templários. Uma fortuna tão poderosa e misteriosa que, mesmo após mais de 700 anos da queda da Ordem, ainda instiga a imaginação de historiadores, caçadores de tesouros e teóricos da conspiração. A Ordem dos Templários nasceu no século XII, oficialmente para proteger os peregrinos cristãos rumo à Terra Santa, mas com o tempo tornou-se uma potência militar, política e econômica sem precedentes. Criaram um sistema bancário primitivo, acumularam riquezas de doações, empréstimos e conquistas, e estabeleceram influência por toda a Europa e Oriente Médio. Seus cofres, dizem alguns registros, continham ouro, relíquias sagradas, documentos secretos e talvez até mesmo o Santo Graal ou a Arca da Aliança. Em 1307, o rei francês Filipe IV, endividado com os templários e temendo seu poder, conspirou com o Papa Clemente V para derrubar a ordem. Em uma sexta-feira, 13 de outubro, cavaleiros foram presos em massa, acusados de heresia, idolatria e práticas obscuras. Sob tortura, alguns confessaram, mas algo crucial não foi encontrado. O tesouro, o sumiço dessa riqueza, deu origem a centenas de teorias. Muitos acreditam que os templários previram sua queda e esconderam seus bens em locais secretos por toda a Europa. Fortalezas foram abandonadas, navios zarparam misteriosamente de portos templários, e cidades como Paris, Londres e Lisboa tornaram-se peças de um tabuleiro enigmático. Um dos rumores mais persistentes é que o tesouro foi dividido e disperso entre fiéis cavaleiros, escondido em criptas, cavernas, túneis subterrâneos e até mesmo em mapas codificados que sobreviveram através dos séculos. Alguns estudiosos apontam para a Escócia como destino provável do tesouro. Após a perseguição, muitos templários teriam se refugiado lá, protegidos por nobres escoceses simpatizantes. A Capela Rosslyn, com suas esculturas simbólicas e arquitetura em comum, é frequentemente citada como um possível local onde artefatos templários teriam sido selados. Outros afirmam que o Vaticano teria confiscado ou recebido parte dessa fortuna. Documentos históricos mostram que o Papa Clemente V, apesar de ter dissolvido a ordem, absorveu muitos de seus bens em nome da Igreja. Mas, como muitos registros foram destruídos ou perdidos ao longo do tempo, não há consenso sobre o que exatamente foi preservado, vendido ou escondido. Na Península Ibérica, especialmente em Portugal, há relatos de que os templários nunca chegaram a ser oficialmente perseguidos. Em vez disso, teriam se transformado na Ordem de Cristo, continuando sua missão sob nova identidade. Esse grupo esteve diretamente ligado às grandes navegações, o que alimenta a hipótese de que o tesouro tenha sido usado para financiar as descobertas marítimas do século XV, inclusive as expedições de Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Em paralelo, arqueólogos e exploradores modernos continuam a seguir pistas intrigantes, túneis sob castelos medievais, criptas seladas por séculos e antigos manuscritos cifrados ainda são examinados. Em algumas regiões da Alemanha, França e Espanha, lendas locais falam de moedas de ouro, baús escondidos e guardiões secretos que juraram manter o local do tesouro em silêncio eterno. A cultura popular manteve viva a chama do mistério templário. Livros como o Código da Vinci,
e filmes como Indiana Jones e A Última Cruzada popularizaram a ideia de uma fortuna escondida com implicações religiosas e políticas profundas. Mas será que existe alguma verdade por trás dessas representações fantasiosas? A resposta talvez resida no fato de que os templários foram mestres do sigilo. Sua estrutura era altamente hierarquizada, seus documentos codificados, suas rotas protegidas. O que se sabe é que até hoje, nenhum tesouro oficialmente reconhecido como templário foi encontrado, o que alimenta ainda mais a suspeita de que Sayil existe. Está guardado de forma tão engenhosa que só seria descoberto por quem realmente entendesse os símbolos e a linguagem da ordem. Além da busca literal pelo ouro, há uma camada mais profunda nessa história. O próprio conceito de tesouro. Para alguns estudiosos, o verdadeiro legado templário não está em riquezas materiais, mas em conhecimento. Textos esotéricos, mapas antigos, fórmulas alquímicas e segredos herméticos que, se descobertos, poderiam abalar os pilares da história como a conhecemos. E se o tesouro ainda estiver sob nossos pés, disfarçado de ruína abandonada, dentro de uma parede antiga, ou codificado em um vitral de igreja gótica? Se há algo que aprendemos com os templários, é que nada é deixado ao acaso. O mistério do tesouro templário continua sendo uma das narrativas mais fascinantes da humanidade. Ele nos obriga a revisitar a Idade Média com olhos modernos, a questionar versões oficiais da história e a explorar a linha tênue entre fé, poder e segredo. Em algum lugar da Europa pode estar enterrada não apenas uma fortuna em ouro, mas uma chave para entendermos um passado cuidadosamente escondido. A busca pelo tesouro dos templários continua viva, não apenas entre historiadores ou caçadores de relíquias, mas também em nossa imaginação coletiva. Talvez nunca saibamos ao certo onde ou se esse tesouro foi escondido. Mas o que realmente fascina não é só o ouro perdido, e sim a história de uma ordem que desafiou reis, acumulou poder, fez alianças secretas e possivelmente escondeu algo que ainda hoje ninguém ousa revelar. Se existe uma maldição sobre esse tesouro, ela talvez não esteja sobre aqueles que o buscam, mas sobre aqueles que tentaram apagá-lo da história. E como sempre, quando se trata de mistérios antigos, a linha entre o real e o lendário é muito mais tênue do que imaginamos. Enquanto caçadores de tesouros e estudiosos seguem vasculhando mapas, criptas e lendas, o mundo segue cativado por essa busca. Porque, no fundo, o tesouro dos templários não é apenas uma busca por riquezas, é a eterna jornada por respostas que nunca nos foram dadas. E talvez seja isso que o torna tão valioso.